A paz do Senhor, meus irmãos. Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nossa igreja, nossa matriz, nossa igreja sede tem como presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. E nossa congregação em Vasconcelos tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nosso vídeo aqui tem como intuito fazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, aonde nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2024 a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Ela veio com o título Ordenanças Bíblicas. Ela está sendo comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira, que é o nosso presidente da convenção do Ministério Madureira, ele que está comentando essa lição. E nós estamos aqui fazendo o vídeo da segunda lição, da segunda pré-aula, para que nossos professores tenham mais subsídio, junto com o Espírito Santo e com seus conhecimentos, para dar uma aula com mais robustez, com mais conteúdo para nossos alunos. Então, nosso intuito aqui é ajudar a esmiuçar o que está sendo dito na lição, para que nossos professores tenham mais conteúdo e à sua disposição, entende? E se você está aí pela primeira vez assistindo aqui com a gente no YouTube, você pode baixar a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel aí no seu celular e acompanhar a aula com a gente, né? Se você por um acaso não é aluno de alguma igreja que use a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, você pode baixar ela na internet, participar da aula conosco e fazendo as anotações e vendo o que você achar de mais importante na lição. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal, assista conosco, participe conosco. Se você é professor da Escola Bíblica Dominical, participe também, porque sempre dá informações, conhecimento da palavra. É sempre bom e nunca é demais, amém, meu? Então é sempre bom a gente ter conhecimentos bíblicos. Então hoje nós vamos falar da segunda lição, né? Eu já aproveito também aqui para agradecer a empresa COP Betel Rio, de assistência de enfermagem domiciliar, que nos cede esse espaço aqui para nós gravarmos esses vídeos, a lição. Então que Deus abençoe. Se você quiser, procure lá nas redes sociais a COP Betel Rio, essa empresa, para você conhecer também. Amém, meus irmãos? Então nós vamos hoje falar sobre a segunda lição, e ela é o que? Ordenança para participar da ceia do Senhor. Então nesse trimestre nós estamos falando das ordenanças bíblicas, aquilo que são ordens, que são mandamentos que devem ser feitos para que a gente possa ter uma vida cristã melhor, conformidade com a palavra do Senhor. Então, nessa lição a gente tem como texto base o texto clássico que fala sobre ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, né? Onde vai falar do versículo 23 em diante. Ele vai dizer lá no versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, é uma das orientações para que alguém participe da ceia, é fazer o autoexame. Durante a lição nós vamos falar sobre isso, mas de linhas gerais é importante que a gente entenda que a ceia é um rito, né? É um ritual que Jesus nos deixou tão sagrado, que deve ser feito, que você precisa se examinar para que você não esteja participando ali sem estar em plena comunhão com Cristo. Então a gente precisa ter um momento de reflexão, analisar a nossa vida e perceber se a gente está fazendo alguma coisa que foge do que Cristo se agrada. Porque você não pode sentar na mesa para ter comunhão com alguém se você faz alguma coisa que aquele anfitrião não gosta. A ceia do Senhor é você estar na mesa, sendo servido e participando de uma alimentação em que o anfitrião é o próprio Senhor Jesus. Ele diz que quem come e bebe do sangue do corpo e bebe do sangue dele tem comunhão com ele. Então, por isso, quando a gente vai sentar à mesa do Senhor, a gente precisa se autoavaliar, junto com a ajuda do Espírito Santo,
para ver se em nós há algum caminho mau, alguma coisa que não esteja em agrado com o Senhor, para que a gente se conserte antes, peça perdão ali naquele momento, renove a aliança com Ele, e aí sim consiga sentar à mesa do Senhor para usufruir da comunhão de Cristo para o nosso bem, porque se fizermos a ceia de uma forma que não está agradando, o que Paulo vai dizer? Que vai dar problema, né? Porque aí ele diz, tem muitos fracos, muitos que dormem, muitos que estão doentes, porque participam da mesa do Senhor sem estar em plenas condições. Então isso precisa ser destacado. Esse versículo é fundamental nós destacarmos para os nossos alunos a importância que a gente precisa ter do autoexame, não é olhar a vida do outro para ver se o outro está direitinho, não, é olhar a nossa. É quando for sentar na mesa, naqueles momentos, naqueles dias antecedentes, na semana, você faz uma autoavaliação. Se tem alguma dificuldade, algum problema, procure se consertar, procure pedir perdão ao Espírito Santo, se arrume para que ele possa renovar a sua aliança e você sentar à mesa do Senhor de forma digna, de forma que você consiga usufruir da comunhão com Deus da maneira que lhe agrada, porque não faz sentido a gente sentar à mesa de alguém sem estar em plena comunhão com aquela pessoa que nos oferece a alimentação, amém? Então destaque isso para os nossos alunos. Aí, como verdade aplicada, nosso comentarista, traz que a ceia do Senhor aponta para a continuidade de nossa comunhão com o Senhor pela nova aliança. Então, quando Jesus institui a ceia, ele traz: essa é a nova aliança do meu sangue. Que antes, no Antigo Testamento, eles tinham que ter o quê? Os sacrifícios, precisava do sacerdote, precisava ficar levando bois, os cordeiros para poder imacular, para poder imolar, para poder ter permissão e perdão de pecado. Agora Jesus está estabelecendo uma nova aliança. Agora você tem a remissão dos pecados no sangue de Cristo. Ele é o sangue perfeito. A gente não precisa mais fazer sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário por nós. E através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos a perdão dos nossos pecados. Mas ele disse que esse momento de ceia era para quê? Para ter comunhão com Ele. Então, a gente inicia a nossa comunhão com Cristo quando a gente confessa a Cristo como o único e suficiente Salvador, quando a gente faz uma confissão pública, que é como o batismo nas águas, conforme nós vemos na lição passada, e depois disso, a nossa comunhão é sempre renovada através da ceia. Por isso que é importante a gente participar de forma contínua da ceia, valorizar esse momento. Por mais que ele seja feito todo mês e a pessoa diga assim: esse mês não dá, mês que vem eu vou. Não, você tem que valorizar ao máximo e se esforçar com toda a sua força para conseguir estar todo mês, toda época que tiver ceia na sua igreja, conseguir participar, porque ali você está renovando a comunhão. Porque você sempre quer, o momento da comida, o momento da refeição, o momento de comunhão. A gente não almoça, a gente janta, toma café da manhã todos os dias com a nossa família, com os nossos próximos entes queridos, para ter uma comunhão com eles. Com o nosso Senhor Jesus é a mesma coisa. Toda vez que lhe derem uma oportunidade de sentar à mesa do Senhor, seja grato, glorifique a Deus e participe com muita boa vontade, com alegria no coração, porque é o momento de você renovar a sua comunhão e dizer que está tendo intimidade com o anfitrião, participando da mesa do Senhor. Isso é um privilégio, meu. Isso é um privilégio que nós temos, que o povo do Antigo Testamento, até Jesus vir, não teve. Então a gente tem esse privilégio e muitas pessoas negligenciam, acham que mês que vem eu vou, no outro mês eu vou, sempre tem. Não, faça um esforço para estar sempre participando, que aquilo ali é um momento sublime, é o nosso maior, a maior ordenança bíblica, o nosso maior momento de intimidade com Deus é a Santa Ceia do Senhor. Por isso o nome, participe da Santa Ceia do Senhor, do Senhor, da sua comunhão. Então é um momento muito sublime que deve ser muito valorizado por nós. Então nós vamos ver mais detalhes na lição. E o texto de referência, como não poderia ser diferente, 1 Coríntios 11, 23, 24, 25 e 26, que é o texto que é sempre lido nas ceias,
que sempre está como base, onde Paulo ensina como se deve participar, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então ele ensina a gente como participar da ceia de uma forma ordeira, de uma forma organizada, de uma forma que venha glorificar o Senhor. E ele dá os requisitos, ele dá o objetivo, ele dá como deve ser feito e o que acontece com aqueles que participam de forma negligenciada, de forma de qualquer maneira, eles não reconhecem, eles não têm consciência do que estão fazendo ali naquela situação. Então eles estão bebendo para sua própria condenação, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e destacar para os nossos alunos que ao mesmo tempo que a ceia é um privilégio, que a ceia é um momento de intimidade, é um momento de renovar a comunhão, renovar a aliança, e ela também é um momento de juízo. Se a pessoa não tiver direitinho em participar ali, aquilo vai servir de condenação para ela, porque ela não está reconhecendo a sacralidade, aquele momento sublime e tão importante que é aquele momento da ceia. Então, a gente tem que destacar para os nossos alunos que se você não está em comunhão, você está vivendo de alguma forma que não está em comunhão com a palavra do Senhor, você não participe, deixa passar, procure se consertar e depois você participe. É melhor do que você tentar fazer de uma forma que não venha agradar ao Senhor, sabe? Para que não traga problemas para você. Se você não participar, é melhor do que você participar de forma errada. Então, se você vive em pecado, vive em alguma coisa que afasta da comunhão com Cristo, procure se acertar primeiro, para depois pedir perdão, para poder depois renovar essa aliança e participar da forma adequada que se espera, para que a ceia seja bênção na sua vida e não venha ser juízo, não venha trazer problema, porque é uma coisa que é muito séria de ser feita, é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Então destaque isso para os seus alunos e a gente inicia a aula propriamente dito, né? Com o capítulo 1 que vai dizer os direcionamentos da Ceia do Senhor, né? Para que serve, para onde aponta, né? Destaque isso para o seu aluno, o que a gente está fazendo ali na ceia, para onde aponta aquilo tudo que a gente está falando. Então é isso que a gente vai falar na lição. A ceia do Senhor, ela serve para edificação, exortação, consolação. Ela não é um ato inconsciente, nem um ritual vazio, frio, sem emoção, mas é espiritual e repleto de significados de alta relevância. É isso que a gente precisa destacar para o nosso aluno. A ceia não é uma coisa mecânica, isso que a gente precisa destacar. Não é uma coisa rotineira, mecânico que se faz, não é um ritual vazio que a gente está fazendo ali sem saber por quê, para quê, o que aquilo significa. Tem tudo, tem relevância, tudo tem significado, e no mundo espiritual aquilo ali é uma coisa extremamente importante. Então destaque isso para o seu aluno. Então uma pessoa vai participar da Santa Ceia do Senhor, ela precisa ir de forma eufórica, entusiasmada, porque aquilo ali é um privilégio, como eu falei, é um privilégio para nós do Novo Testamento, é uma nova aliança. Então é um privilégio você poder sentar à mesa do Senhor seu Deus, do nosso Deus, entende? O nosso Senhor Jesus nos dá o privilégio de nós sentarmos à mesa com Ele, e é a mesa que Ele derrama a sua unção, é a mesa que Ele traz e compartilha da sua presença, é uma intimidade que você tem sentar à mesa do Senhor. Então isso tem que ser um privilégio, não pode ser uma coisa mecânica, vazia, todo mês tem, é a mesma coisa de sempre. Não, a ceia é um privilégio. Então destaque isso para o seu aluno, para que ele entenda a importância de participar da ceia do Senhor. Ela serve de edificação, exortação e consolação. Por isso, para participar da ceia, assim como no batismo, precisa ter uma consciência, precisa saber o que está fazendo. Por isso que a gente não serve o pão nem o cálice para crianças, para pessoas que não têm consciência do que aquilo significa. Geralmente, nas igrejas, para a pessoa poder participar da Santa Ceia, primeiro ela tem que estar em comunhão com a igreja, ter sido batizada, participar
daquelas doutrinas da igreja ali, está com toda a sua vida em dia, aí sim é liberado dela participar, ela se torna membro, ela entra em comunhão com aquela igreja, com aquele membro, com aquele corpo, e aí é liberado dela participar da Santa Ceia. Por isso é importante analisar, ver, para que pessoas que não estejam em condições, não estejam com sua vida pautada na palavra do Senhor, não participem. E as pessoas que não têm consciência, são as crianças, são pequenas, ainda não têm o raciocínio, ainda não têm condições de participar da Santa Ceia do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno, porque é uma coisa muito importante de ser feita. Não pode ser negligenciado, não pode ser feita de qualquer maneira. É um ritual, é um momento ímpar da igreja, é o momento mais importante da igreja, é a ceia do Senhor, porque estamos cumprindo uma ordem direta do Senhor Jesus, que eu disse: faça isso em memória de mim. Nós vamos ver mais na frente, mas já destaque isso para o seu aluno. Então agora a gente entra no capítulo 1.1, direciona para Jesus no passado, ou seja, a ceia vai trazer em memória, recordar-se, lembrar-se. Isso tem grande significado. Quando a gente senta na mesa do Senhor, aquilo ali serve de memorial. Para quê? Para que a gente saiba o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, para que a gente pudesse chegar aqui hoje e ter a certeza da salvação da nossa alma. Sabe? Jesus Cristo cumpriu uma missão que ninguém conseguiria cumprir. Jesus Cristo foi moído, foi dilacerado, foi humilhado, foi escarnecido por nós, meu. É um sacrifício que a gente precisa ter sempre em memória. Para quê? Para que a gente, com a nossa vida, honre o sacrifício de Cristo. Por isso ela remete para o passado. Toda vez que eu sento à mesa do Senhor, traz à memória tudo que Jesus fez, tudo que Ele passou, e eu preciso valorizar cada dia a salvação da minha alma, porque a minha vida foi comprada com preço de sangue. Não é com dinheiro, não é com coisas que você hoje tem, amanhã compra, amanhã não compra. Não, Jesus comprou a gente com sangue na cruz do Calvário. Ele cumpriu essa missão, ninguém conseguiria fazer, estávamos todos destituídos da glória do Pai, estávamos todos condenados ao inferno, e Jesus esvaziou da sua glória, veio a este mundo, sofreu todas as agruras, foi humilhado na cruz, humilhado na caminhada com a cruz do Calvário, que era para mim e para você. Então a gente precisa entender e valorizar, mas para fazer isso tem que lembrar. Sabe? Então a gente precisa estar sempre refazendo para que não caia no esquecimento que Jesus fez, para que a gente ache, é fácil. Não, não foi fácil. Cristo pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então a ceia vai remeter para isso, um memorial. Destaque isso para o seu aluno. A gente precisa ser sempre grato a Deus pelo sacrifício que Ele fez. Sabe? Porque Ele se esvaziou da sua glória, deixou a sua glória e veio morrer na cruz por pessoas pecadoras, por pessoas que não tinham direito, que somos eu e você. E Ele se sacrificou, sofreu muito. Não foi uma simples morte, foi uma morte terrível, com requintes de crueldade, sabe? Eles fizeram de tudo com Jesus. Ele passou por todas as agruras que talvez ninguém nesse mundo conseguisse passar. Ninguém, não, talvez não, com certeza ninguém passaria o que Jesus fez. Foi por amor, meu irmão. O que Jesus fez ali foi por amor a mim e você, sabe? Ele se entregou. Então nós temos que valorizar a cada dia. Se eu e você hoje temos chances de ir morar no céu, temos a salvação da nossa alma, não estamos condenados mais ao inferno, temos chance de ir morar com Deus no céu, foi porque Jesus fez isso. Então a ceia é esse memorial. Então por isso que a gente tem que valorizar a cada dia o que Jesus fez, porque Ele pagou a dívida que era nossa. A cruz do Calvário era para cada um de nós, mas Jesus assumiu, entrou na frente. Então quando o Senhor olha para nós e vê a gente, Ele não vê mais a nossa vida em pecado, nossos erros,
Agora ele vê Cristo, o próprio Filho dele em nós. Então isso, ele consegue aplacar a sua ira, porque ele vê Jesus que fez o sacrifício por mim e você. Ele nos comprou, meu, com sangue, sabe? Então a gente não tem mais o risco, a gente tem agora Deus para frente. Por isso a Bíblia vai dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na cruz do Calvário. Nós vencemos ali com Cristo. Então esse sacrifício, a ceia não pode ser negligenciada, a ceia não pode ser esquecida. Destaque para o seu aluno, todas as igrejas têm que fazer, não pode esquecer, porque a gente precisa lembrar, um memorial, né? É um memorial de tudo que Deus fez por nós. Então vale a pena participar, vale a pena fazer, e toda vez que você faça a ceia, você relembre disso, isso te dê força e ânimo para você continuar a sua caminhada cristã para a honra e glória do Senhor. Valorize o sacrifício de Cristo. Para isso a ceia aponta para o passado. Agora o capítulo 1.2, a ceia vai direcionar Jesus no presente, quando ele diz assim: fazendo hoje para aumentar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Ele, né? Fazer isto todas as vezes que beberdes diante de mim. Então, agora ela aponta no presente. Para quê? Antes era para o memorial, porque Cristo fez. Agora é o presente. O quê? Intimidade, comunhão. A ceia remete para que hoje, nos dias de hoje, a gente ainda tenha comunhão e intimidade com Cristo. Ou seja, você relembra o sacrifício, tem intimidade com Ele no presente. Então, para isso que a ceia serve. Destaque para o seu aluno, aponta Jesus para o hoje. Então eu sei que eu tenho comunhão com Cristo, que eu tenho intimidade com Cristo. E o que significa isso? Que todo poder, tudo que Jesus conquistou, tudo que está sobre Ele, está sobre nós também, porque nós temos intimidade com Ele. Então nós temos o direito de buscar em Jesus, nós temos o nome de Jesus, nós temos as bênçãos que Jesus nos conquistou, nós temos os sinais, tudo que Ele deixou, tudo que Ele ordenou, nós temos Ele hoje, no presente. Ter intimidade com Cristo, ter comunhão com Cristo, é poder usufruir do poder de Cristo. Então Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, no mar, no alto. Então você em Cristo é mais do que vencedor, porque Jesus nunca perdeu uma batalha. Então, através dele, a gente tem intimidade e comunhão. Então nós temos o direito quê? De receber as bênçãos como co-herdeiros do céu com Cristo. E aí é no poder de Cristo que a gente desfaz as obras do diabo, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quem tem comunhão com Ele, quem tem intimidade com Ele, também tem o mesmo poder para desfazer as obras do inferno, porque o diabo, suas potestades foram expostas, foram destruídos lá na cruz do Calvário. Colossenses vai dizer que despojada foi as potestades, eles foram vencidos ali na cruz do Calvário. A nossa dívida foi cravada na cruz. Então tudo que Jesus conquistou lá, toda a autoridade está sobre a nossa vida. Então quem tem comunhão e intimidade com Cristo, a gente pode ter também esse poder. Nós temos esse poder no nome de Jesus por causa do sacrifício que Ele fez. Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Então a gente tem poder de pisar na cabeça dos diabos, pisar na cabeça dos demônios, desfazer as obras do inferno. É como? Tendo comunhão e intimidade com Jesus, que é representada quando? Na ceia do Senhor. Então nós hoje temos a intimidade e a comunhão, porque a ceia remete para o dia de hoje, para o presente. Então ela aponta para o passado como memorial, ela aponta para o presente como intimidade e comunhão, e ela vai apontar para o futuro, que é o quê? O nosso direcionamento com Jesus. Mas ainda falando do presente, além de tudo isso, intimidade e comunhão, aí a gente ainda tem ela significa a continuidade da nossa vida espiritual. Olha que coisa interessante que o nosso comentarista cita aqui do livro de Meyer Pilman. Ele diz que ao participar da ceia, eu continuo falando sim para o Senhor e amando a Jesus e a sua igreja. Olha que interessante.
eu continuo a vida espiritual, eu continuo dizendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu continuo confessando Ele publicamente e eu continuo participando e edificando a minha vida espiritual, como se eu renovasse, como se eu colocasse um novo combustível, mais lenha na minha fogueira, no meu fogo, no meu altar, entende? Então, cada vez que a gente faz a ceia do Senhor, a gente coloca combustível novo na nossa intimidade, na nossa comunhão, no altar na lenha do nosso altar. O fogo não pode apagar, o fogo do altar tem que continuamente ficar aceso. Então, por isso eu preciso me preocupar em valorizar a ceia, montar uma intimidade, comunhão, continuar dizendo que eu aceito, que eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador, que Ele é o Senhor da minha vida, que eu tenho direito a tudo que Ele conquistou, que eu sou co-herdeiro com Cristo. Então tudo isso serve para a nossa vida. A ceia aponta para os dias de hoje, para o presente. E aí no capítulo 1.3, ela direciona Jesus no futuro, né? Porque ele vai dizer: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, né? Então esse até que vem aqui, ela aponta a ceia para o futuro. Jesus disse: eu não vou mais provar do fruto da vinha, né? No fruto da uva, não vou mais tomar vinho, até que eu venha e com vocês na boda eu volte a tomar o vinho. Olha que coisa interessante. Jesus agora ele vai voltar a participar da ceia, como foi na última ceia com os discípulos, quando ele vier arrebatar a sua igreja. Quando nós estivermos sentados na boda do Cordeiro, aí Jesus vai voltar a provar do fruto da vinha. Ele mesmo falou. Então aponta para o futuro. A ceia, memorial para o passado, intimidade para o presente. E quando você participa, você está vendo, Jesus vai vir nos buscar, Ele vai vir participar de novo, Ele vai vir tomar do cálice deste vinho de novo com a gente. Aonde? Lá nas bodas do Cordeiro, lá nos áureos, lá nos átrios celestiais, na parte aérea, no céu, entendeu? Onde vai ser colocada uma grande mesa que é chamada das bodas do Cordeiro, e todos os salvos e remidos e lavados no sangue de Cristo estarão sentados a essa mesa, participando da ceia com o Senhor no céu, meu irmão. Que coisa linda. Então a Santa Ceia aqui, ela está apontando para isso lá no futuro. Então a gente precisa valorizar e correr atrás, né? Para que a gente entenda que isso remete para o futuro, para a volta de Cristo. Então valorize a ceia, destaque isso para o seu aluno, valorize a ceia do Senhor, porque ela está te mostrando, fazendo aqui uma parte do que será lá no céu. Imagina participar das bodas do Cordeiro, nas nuvens, onde será colocada uma mesa para todos os crentes, todos os lavados e remidos no sangue de Cristo. Imagina que alegria será para sentarmos à mesa, literalmente, vendo o nosso Senhor Jesus, né? Na hora sim. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa entender e buscar isso para a honra e glória do Senhor. Então a gente continua aqui caminhando e a gente fecha o capítulo 1, né, dizendo sobre isso. Eu ensinei que a ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação, né? Edifica a minha fé quando eu vou lá no passado e lembro de tudo que Jesus fez. Então isso me fortalece, e o sacrifício que Ele fez faz com que eu valorize tudo que eu estou vivendo hoje e fique com a minha fé renovada. Porque se Jesus suportou tudo aquilo por amor a mim, vale a pena eu suportar tudo que eu estou passando hoje por amor a Ele. Então eu edifico a minha fé e digo: não, eu vou continuar, eu vou perseverar. Está difícil, estou gemendo, as lutas estão difíceis, mas quando eu sento à mesa do Senhor, eu lembro que para Jesus foi difícil também. Lá no Getsêmani ele chorou sangue, suou sangue. Lá na cruz do Calvário ele sofreu por nós e ele suportou até o fim e recebeu a recompensa do Pai. Tem um nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Então a gente precisa edificar nossa fé e dizer: poxa, se Jesus suportou por amor a mim, eu vou suportar as agruras que eu estou passando neste mundo por amor a Ele, e vai edificar a minha fé. Aí depois ela serve para exortar, porque eu preciso estar o quê? Com a vida certa. Então ela me exorta à santidade,
ela me exorta a viver conforme a Bíblia quer. Por isso eu vou pensar antes de pecar, por isso eu vou pensar antes de aceitar as ofertas do diabo para viver fora do que a Bíblia diz. Por isso eu tenho que valorizar, ela está me exortando a viver em santidade. Quando eu vou sentar à mesa do Senhor, ela está me avisando, e aí, como é que você está na sua vida? Tem se desviado do mal? Tem vivido em santidade como eu quero? Tem buscado a viver em conformidade com a palavra? Tem se desviado do mal? Então ela me exorta a viver em santidade. E depois ela me consola. Com o quê? Com a promessa que Jesus Cristo um dia vai vir me buscar. Que isso aqui vai passar, que esse mundo é passageiro, eu não vou viver aqui para sempre, que aqui é só uma passagem, que o que está preparado para mim é muito melhor do que aqui, que o que os olhos viram, os ouvidos não ouviram, nunca se subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado e planejado para nós, e sabe? Então tudo isso serve para nos consolar com a nossa maravilhosa, bem-aventurada esperança, que é o quê? Jesus Cristo voltar para arrebatar-nos e levarmos para o céu. Então tudo isso a gente vê na ceia. Olha que coisa linda, olha que importância que tem a gente participar. Então valorize, participe para a honra e glória do Senhor. Então, destacado isso, nós vamos para o capítulo 2, onde ele vai falar sobre a importância da ceia para o cristão. A ceia do Senhor é algo sagrado, como eu já falei, e não pode participar de irreverência, não pode ser feita de qualquer maneira, quando quer, quando faz, de qualquer forma, não, precisa ter uma organização, precisa ter um cuidado. Por isso Paulo deixou tudo escrito como deve ser feito. Então a gente tem que entender que ali é um momento sublime, é um momento de reverência total, é um momento de santidade que a gente precisa ter cuidado. Não pode ser feita de qualquer maneira, negligenciado. Então a gente tem que ter esse cuidado, destaque isso para o seu aluno. E essa ceia, ela demonstra a comunhão e intimidade com Cristo. E comunhão e intimidade com Cristo envolve santidade, simplicidade e humildade, né? Então a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. A gente tem que evitar a indiferença, a mecanicidade da ceia. Não pode ser uma coisa automática, fazer por fazer, não. A gente tem que ter entendimento, tudo que significa, como a gente já falou aqui no capítulo 1. Então isso tem que trazer uma reverência total, uma santidade total, uma humildade, uma simplicidade, para se fazer a coisa da melhor maneira, para se entregar para Cristo aquele memorial da melhor forma que deve ser feito. Amém, meus irmãos? Então destaque isso para o seu aluno. Aí ele vai entrar no capítulo 2.1, né? A importância de examinarmos a si mesmo. Então fazer um autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção, né? Isso é fundamental para participar da ceia. A ceia, ela é importante para que nós, individualmente, façamos isso aqui, um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu preciso ter uma consciência bíblica, uma consciência pautada na palavra do Senhor, para que quando eu for me examinar e pensar, poxa, como é que eu estou me relacionando com meus irmãos, como eu me relaciono com meus cônjuges, como eu me relaciono com a minha família, com o meu patrão, como está a minha vida em si. Eu estou vivendo no pecado? Estou fazendo alguma coisa que Deus não agrada? Então eu preciso me examinar, porque é sagrado mesmo. Se você for lembrar lá, fazer um paralelo, eu sei que não é a mesma coisa, mas você lembra quando o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para poder fazer a expiação do pecado do povo. Ele tinha que entrar, às vezes ele ficava até acordado para nem pensar coisas erradas em sonho, para que ele pudesse entrar ali e não ser fulminado, sabe? Porque tamanha a sacralidade, tamanha a importância daquele ritual. É a mesma coisa hoje, meu. A ceia é aquilo ali que ele estava fazendo, a intimidade com Deus, é o ponto sublime da nossa intimidade. É claro que lá era uma coisa e aqui é outra, mas eu estou tentando colocar para você a importância da santificação para participar disso.
Assim como o sumo sacerdote tinha que ter todo o cuidado para que ele entrasse ali e não fosse fulminado na hora, a gente tem que ter esse cuidado também na ceia. Então preciso me autoexaminar. Agora sou eu que tenho que me examinar, porque senão eu estou fazendo aquilo ali para minha própria condenação. Porque eu não estou discernindo o corpo e o sangue de Cristo. A pessoa não tem entendimento que aquilo ali é o sangue do Cordeiro e o corpo de Cristo, dali representado. Se você não valorizar aquilo ali, não tem mais o que fazer. Então a gente precisa ter uma consciência sã, bíblica, para fazer essa autoanálise, né? E o problema o nosso comentarista coloca, quando esse nosso tribunal está corrompido, cauterizado. Por isso você vê muitas pessoas dentro da igreja tomando a Santa Ceia e não estando em comunhão. Porque quando ela faz o autoanálise, ela não vê problema. Por quê? A sua consciência já cauterizou e aquilo que ela faz de errado, a sua consciência já deu um jeito de dizer para ela que é certo. Está cauterizada no pecado. Satanás botou uma venda nos olhos da pessoa e a pessoa não consegue mais discernir que aquilo que ela faz está fora da palavra de Deus. O que ela faz? Ela arruma desculpa, justificativas para poder fazer a ceia e dizer que o que ela faz não é pecado. Infelizmente, muitas pessoas enveredam por esse caminho. Muitas pessoas. Então, cabe a nós, a responsabilidade é nossa mesmo. Está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, muitas das vezes a pessoa fala assim, mas o pastor não falou nada, mas o diácono não falou nada, eu tomei a ceia, ninguém reclamou. Sim, porque a responsabilidade é sua. É claro que se o pastor sabe de alguma coisa, ele vai dizer para você, não participe. Mas se você entrar lá e participar a revelia, é a responsabilidade da pessoa. Tu tá entendendo? Então não temos como controlar, a gente vai orientar, né? Muitas das vezes a pessoa chega ali, explica a situação, o pastor diz, olha, o que você está vivendo não condiz com a palavra do Senhor, eu te oriento a não participar da ceia. Mas às vezes a pessoa vai e desobedece, porque na mente dela, ela diz, não, o que eu faço está certo. Então a gente precisa ter esse tribunal funcionando. Então precisamos falar, Espírito Santo, me ajuda a fazer uma expensão correta. Por isso Davi diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho correto. Então o Senhor é que ele tem condições. Muitas das vezes a gente está cego. O inimigo o inimigo dá estratégias ali, coloca falsas doutrinas, falsos direcionamentos, e a pessoa vive achando que está tranquilo. Não, isso que eu faço não tem problema não, tá tranquilo, não. A pessoa cauterizou a mente, não incomoda mais ela. E ela vai vivendo, mas ela está comendo para sua própria condenação, porque o Espírito Santo é santo. O Deus é zeloso pela sua palavra, ele não se deixa escarnecer, ele não tem o culpado por inocente. Então se a gente está fazendo alguma coisa ali e que a gente não se examinou direito, aquilo ali vai vir para a nossa própria condenação. Por isso, a gente precisa conservar a fé, a boa consciência, rejeitando rejeitando as ações daqueles que naufragaram na fé. Não podemos seguir os que naufragaram na fé. Não podemos deixar de viver uma vida em santidade, em consciência de fé, em consciência da palavra do Senhor, porque o fulano fez e não aconteceu nada, porque o Beltrano fez e participa da ceia. Não, a responsabilidade é individual. Está dizendo, examine-se, pois, a si mesmo. Não use as pessoas como justificativo, entendeu? Porque para cada um dará conta de si ao Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. A responsabilidade é individual. O examinar não é para deixar de participar, mas para buscar a correção e pedir perdão rapidamente. Olha que interessante. É isso que o nosso comentário está falando. O examinar, muitas pessoas também seguem por esse caminho. Eu me examinei, estou fazendo errado, não vou participar, e vai vivendo sem participar. Não posso participar porque vai ser para minha condenação. Mas também não participar
você não tem comunhão e intimidade com Deus. Vai dar problema dos mesmos jeitos. Então examine-se, pois o homem é o seguinte: vi que estou errado, me conserto. Por isso Davi está falando: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Não é me ver que estou no caminho errado e falar: você está no caminho errado, fique por aí. Não, a ceia destaque isso para o seu aluno. O examinar-se é para ver se eu tenho algum problema e, se tiver, corrigir, meu irmão. Porque você examinar e ver que tem problema e não corrigir, não serviu para nada. Então, você não se examinar e participar errado é tão prejudicial quanto aquele que examina, vê que está errado e não corrige. E aí não quer participar porque está errado. Ou seja, participar errado e não participar também dá problema, porque um serve para a sua própria condenação e o outro é para não ter intimidade e comunhão com Cristo. E quem não tem intimidade e comunhão com Cristo, o que acontece? Quando ele vier buscar a igreja, ele não vai conhecer, vai dizer: esse eu não te conheço não, tu não tinha intimidade e comunhão comigo, você não participava da ceia, do meu sangue, do meu corpo, para você não fez diferença. Quantas pessoas na igreja, eu estou com pecado, eu vivo amaziado com meu marido, ou vivo em adultério, ou em fornicação, e aí quando chega na ceia, o que eles fazem? Eles faltam. Não fui na ceia não, tive um problema, ainda inventa uma mentira qualquer. Quantos crentes faz isso? Participa o culto o mês todinho, aí quando é dia da ceia eles faltam. Aí você entende o quê? A pessoa está faltando por quê? Porque ela está se examinando, a consciência está apontando que tem coisa errada, o próprio pastor às vezes já falou que tem coisa errada, aí a pessoa, ao invés de se ajeitar para fazer, não, ele falta, é melhor não ir. Só que ele está indo pelo mesmo erro, porque ele não está participando, não serve para condenação, porque ele não está participando do corpo de Cristo, como foi falado, mas também não serve para você não participar, não é desculpa. Se você está se examinando, vendo que está errado e não está se corrigindo, você está pelo mesmo errado, pelo mesmo caminho do erro. Então vai dar problema lá na frente também. Então destaque isso para o seu aluno. Examinar-se é para ver se tem defeito e se corrigir. Se você examinar, não ver o errado só para não fazer e não se corrige, também vai ter problema. Vai ter condenação também, vai ficar fora da salvação. Por isso que a Bíblia diz que lá naquele grande dia ele vai dizer: não conheço. Por quê? A pessoa não tinha intimidade e comunhão. Então destaque isso para o seu aluno também, a importância de se corrigir, se pedir perdão e voltar a participar urgente, tá mesmo? Então destaque isso aí para o seu aluno. Capítulo 2.2, a importância de julgar a si mesmo, né? Aí ele vem, nosso comentarista, ele vai dizer assim, primeira coisa, é julgar a nós, não é os outros. Muitas pessoas são especialistas em julgar as outras. Fulano está vivendo assim, não sei como veio para a ceia. Fulano está vivendo assado, eu não sei como ele participa da ceia. E não sei quem. É especialista em avaliar o outro. Mas ele mesmo, ele não se avalia. É como Jesus fala. O fariseu, ele via no outro um cisquinho no olho. Olha lá, o irmão tem um cisquinho no olho, não é errado. O fariseu é assim, ele tem a visão de águia para ver o defeito no outro. Mas Jesus diz que ele não via a trave que estava no olho dele. Ele coa, um mosquitinho na vida do outro, mas não vê o camelo que está na vida dele. Sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Que está falando aqui, examinar a si mesmo, para ver se tem alguma coisa errada, se corrigir, pedir perdão e voltar à caminhada. Sabe? Então é assim que a gente precisa fazer. Mas muitas pessoas examinam os outros. A importância de examinar a você. Examine-se, pois você. E outras pessoas ainda são espertas também. Ainda tem a outra linha. Que ela fala o seguinte: não, eu estou aqui, ninguém falou nada. Como eu disse, o pastor não falou nada, o diácono me serviu o pão e o vinho, o cálice e o corpo. Eu participei. Por que o pastor não falou? Porque não era para participar. O diácono, o presbítero não me avisou que não era para participar. Isso também não existe. Você não tem que esperar
a avaliação dos outros. Examine-se, pois, a si mesmo, o homem, e aí sim, coma e beba desse sangue. É como eu disse, se você vive de uma situação, você expõe aquilo ali ao pastor, o pastor vai te orientar e vai falar, olha, isso que você está vivendo errado, você precisa se consertar. Enquanto você não se conserta, não participe, para que você não caia no pecado e não tenha aquilo como condenação para a sua vida. Mas isso são casos que você leva para o pastor não vai adivinhar, meu. A responsabilidade é sua. Então muitas pessoas entram por essa linha. Ah, não, eu sentei à mesa lá, participei da ceia, ninguém falou nada, eu peguei e comi e pronto. Não, a responsabilidade é sua, você que tem que ver, você que tem que se analisar, você que precisa pedir o Espírito Santo para te avaliar e te corrigir. Porque Davi lá no Salmo ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Não, ele não diz, manda o sacerdote ver e me arrumar. Não, ele já fez a oração direto e pediu a Deus para ver nele. Ele estava se examinando. Ele estava colocando a sua vida em amostra para Deus avaliar. Isso que a gente precisa fazer, Espírito Santo. Eu quero me examinar. Vamos aqui, vamos ver essa situação. Fala comigo na minha mente, me mostra no texto. E o Espírito Santo vai te dando as estratégias. E se tem alguma coisa, você leva no sacerdote, no pastor, ele vai te orientar e você corrige para participar tranquilamente, pedir perdão e se consertar com o Senhor. Não deixe para que os outros julguem você. Se antecipe e peça perdão. Entendeu? É isso que o capítulo 2.2 vai falar, né? É o sangue de Cristo que purifica-nos de todo pecado. Mas você que tem que pedir perdão, meu. O sangue dele já foi derramado, está à nossa disposição. Mas se você não for lá pedir perdão, colocar debaixo da potente mão do Senhor para ele te arrumar e te perdoar, não vai servir, sabe? O perdão precisa ser pedido, precisa ser buscado. Ele não é dado à revelia de qualquer maneira, não. Jesus já conquistou esse direito. O sangue dele já está à nossa disposição para nos lavar. Mas se você não for lá entrar debaixo do sangue para ele cair sobre você, não serve. É igual a água está lá, o chuveiro está lá. Se você não for lá entrar, abrir e deixar a água cair sobre você, você não tomou banho, mas está lá à sua disposição, né? Então destaque isso para o seu aluno aí. E o capítulo 2.2, meu irmão, 2.3, a importância de corrigir a si mesmo. Agora é aquela pessoa que se examinou, viu que está com problema e tem que corrigir. Não é aquela pessoa que examinou, viu que está com problema e largou para lá, não vou participar da ceia e deixa o problema do jeito que está. Não é assim que funciona. Nós precisamos examinar e nos corrigirmos a si mesmo. Você tem a sua consciência, você tem o Espírito Santo, você tem condições de pedir perdão e deixar de fazer o que está em erro. É sua responsabilidade, está nas suas mãos, ninguém vai fazer por você. Destaque isso para o seu aluno. Então a gente tem que entender isso. E aí o nosso comentarista diz, não espere ficar fraco, doente ou morrer espiritualmente. Tome a decisão ainda hoje. A comunhão com Deus nos faz crentes saudáveis. Então, olha que interessante. A gente precisa de quê? Ter comunhão e intimidade com Deus para ser crente saudável e andar de cabeça em pé. Se a gente não participa da ceia, não tem comunhão com Ele, não tem intimidade. Se não temos comunhão e não temos intimidade, não somos saudáveis. Então estamos doentes. Então o que acontece? Para eu ser curado das mazelas do pecado, para que a minha vida espiritual seja restaurada, seja recuperada, e eu volte a andar de cabeça erguida, como servo de Cristo, como filho amado do Pai, eu preciso pedir perdão e me reconciliar com Ele, ter comunhão e intimidade com Ele, porque é o sangue dele que me purifica do pecado. Mas a pessoa se examina a si mesma e não se corrige, não tem comunhão, não tem intimidade, vive doente. Doente espiritualmente, doente fisicamente, e aí para cada um vai se manifestar de um jeito, fica fraco,
fica desanimado, fica crente que não gosta de participar de nada, que não se envolve em nada, porque está morto espiritualmente, porque ele sabe que está no erro, mas ele não se corrige, não participa da ceia, não se corrige e continua no erro. Não tem comunhão, não tem intimidade, como vai ser saudável? Se é Cristo que nos dá saúde, não é isso? A Bíblia diz: Jesus Cristo te dá saúde. Para ter a saúde dada por Cristo, precisa ter comunhão e intimidade com Ele, meu. Só que muitas pessoas sabem que estão no erro, e aí quando chega no dia da ceia, o que é que ela faz? Ela falta. Ou quando o elemento passa, ela não pega. E passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 1 ano, e ela vai levando, porque não quer se corrigir. Se examinar, achar o defeito e não se corrigir, não serviu para nada. Então destaque isso para o seu aluno. O objetivo é examinar a si mesmo, se achar alguma coisa errada, se corrigir, pedir perdão e voltar a ter comunhão, porque é a comunhão com Cristo que nos torna crentes saudáveis, de cabeça em pé, com a vida espiritual saudável, para a honra e glória do nome do Senhor. E aí a gente finaliza o capítulo 2 dizendo: não podemos participar da ceia do Senhor com irreverência, de qualquer maneira. Precisamos entender que aquilo ali é santo, é sagrado, é um momento ímpar da igreja, é uma ordenança de Cristo. Então não podemos sentar à mesa do Senhor, ter Jesus Cristo como anfitrião de qualquer maneira. Isso não pode acontecer. Amém? Destaque para o seu aluno. E o capítulo 3, a relevância da ceia para a igreja. A ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Tudo que for feito no dia da ceia deve ser envolvido para a ceia. O culto, o tempo, a disponibilidade, a palavra ministrada, tudo isso deve ser o quê? Voltado para a ceia. Se você reparar, nas nossas igrejas, nas congregações da Assembleia, quando é dia de ceia, sempre se canta os hinos da harpa que falam de ceia, né? Se procura a conduzir o culto, né? De forma que introduza a ceia do Senhor, de forma que leve as pessoas a uma introspecção, a um momento de reflexão, a um momento de memorial. Para quê? Para que seja feita a ceia com a melhor forma possível. Então a ceia, ela tem que ser a protagonista, é a mesa do Senhor, é um momento sublime, é uma ordem de Cristo. Então tudo tem que ser feito com reverência, com santidade, né? Tem que se preparar espiritualmente, tem que se preparar em oração, para que a ceia seja feita da melhor maneira, para que almas se corrijam e voltem à comunhão com o Senhor. É um momento de se pedir perdão, é um momento de se renovar a aliança, é um momento ímpar, é uma grande relevância que a Santa Ceia tem. Aquele ambiente que a ceia proporciona espiritual é justamente para renovar alianças, para que pessoas que estão no erro peçam perdão, para irmãos que não se têm comunhão peçam perdão, para que haja ali um ambiente sublime, assim como foi lá em Cristo, na última ceia, quando ele fez com seus discípulos. E ali naquele momento ele se uniu, naquele momento expôs Judas o traidor, naquele momento ali, aquele momento da ceia, expulsou Judas. Foi a hora que Jesus falou: vá, faça o que você tem que fazer. Na hora que Judas sai, ele se reúne com os outros 11, renova a comunhão com ele ali. A ceia tem esse momento, esse ambiente de expor pecado, é o momento de expurgar o erro, de expurgar aquilo que não agrada, expurgar a presença do inimigo na vida das pessoas. É um momento ímpar de comunhão com Cristo. Por isso, ela tem tamanha relevância, por isso, ela precisa ter tamanha sacralidade, tamanha reverência, porque é um momento sublime, é a maior festa da igreja evangélica no Novo Testamento, é a Santa Ceia do Senhor, um momento ímpar, onde nós temos ali grandes coisas o Senhor vai fazer, voltar a ter intimidade. Então destaque isso para o seu aluno, como é importante a gente se santificar para poder participar da ceia. E aí ele vai dizer que a relevância da ceia para a igreja, que primeiro ela traz comunhão da igreja.
capítulo 3.1, né? Então, você ter comunhão com Cristo é uma comunhão vertical, né? Nós com o céu, nós com Cristo. Mas para que a gente tenha comunhão com o céu, que é Cristo, a nossa comunhão horizontal com o nosso irmão precisa estar em dia. Senão não tenho como ter comunhão com Deus se eu não falo com meu irmão, se eu não participo com meu irmão, se eu não consigo olhar nos olhos do meu irmão, se eu não consigo ter intimidade com ele, sabe? Então é o momento da gente pensar e sentar na mesa do Senhor e lembrar, examinar e falar, olha, eu estou com problema com aquele meu irmão ali. Tem algumas igrejas que antes da ceia, o pastor dá uma oportunidade para se pedir perdão na hora. E muitos irmãos às vezes falam, queria pedir perdão à minha irmã, que fiquei chateado com ela, pedir perdão para o irmão. Às vezes acontece, mas é para isso mesmo, para que a gente renove a comunhão horizontal, para que você consiga ter comunhão vertical, senão não vai participar, senão a coisa não vai fluir, porque Deus sonda, Deus sabe, você não consegue esconder de Deus. Então se você às vezes está ali no meio da malhada, ali no meio da igreja, e não quer falar com seu irmão, está com problema, está com alguma coisa, se conserte, meu, na hora ali, para que você possa participar com seu irmão ali e ter comunhão na horizontal e na vertical. Por isso, examine-se, pois, o homem. Não chega para o seu irmão que ele te pedir perdão, nós vamos sentar à mesa do Senhor. Se você não quer expor ali, fale direto com ele, peça perdão, renove a aliança para participar. Isso que o nosso comentarista destaca. Você não tem comunhão vertical com o cabeça se você não tem comunhão horizontal com os irmãos, com o corpo. Eu não posso estar ligado à cabeça se eu não estou ligado ao corpo. Mas como é que pode um negócio desse? Todos os membros são ligados ao corpo, que no final liga na cabeça. Eu não posso estar ligado na cabeça sem estar ligado no corpo. Então a gente tem que destacar isso para os nossos alunos. A ceia, ela é importante para quê? Para restaurar a comunhão entre os irmãos na igreja. Depois, para que serve a Santa Ceia? Destaque para o seu aluno. Para a perseverança da igreja. A igreja não pode parar, a igreja não pode desistir, não pode recuar. A igreja precisa continuar fazendo a sua parte e não renunciar à constância. A ceia, ela precisa ser regular, entendeu? Ou seja, a igreja não pode negligenciar a Santa Ceia do Senhor. Faz daqui 6 meses. Faz uma vez no ano. Faz o ano que vem. Não, a ceia precisa ser contínua, regularmente, independente de quem seja o pastor, independente de quem seja o ano que esteja, tem que ser feito regularmente. Então, é preciso entender que a ceia não é quando eu quero ou quando é conveniente para a igreja fazer. Não, a ceia é feita continuamente. Geralmente, a Santa Ceia do Senhor é feita uma vez por mês, ou seja, 12 vezes por ano. Todas as igrejas, a maioria delas, faz uma vez por mês. Para quê? Para que tenha continuidade durante o ano. Sabe? Para que você tenha aquele momento mensal ali, contínuo, de estar renovando a sua aliança com Cristo, renovando a sua aliança com o irmão. Precisa renovar, meu. Precisa ter intimidade. Mas eu já estou bem. Então, aprimore mais. Tenha mais intimidade, tenha mais comunhão. Vá se chegando mais ao anfitrião, né? Renove a sua aliança. Busque mais intimidade. Fale mais naquele momento. Busque mais comunhão com o Senhor. Por isso, ela precisa ser feita continuamente. E nós precisamos valorizar. Nos esforçarmos para estarmos ali toda a ceia do Senhor, porque é um momento sublime e ímpar, né? Então a gente precisa valorizar isso. Não entre por essa linha aí de que eu vejo quando eu quiser, eu vou mês que vem, ano que vem eu faço. Não negligencie não. Anunciou, está na sua igreja, está direitinho, participe para a honra e glória do Senhor. Se esforce, porque o que faz a diferença é o final. A gente na caminhada cristã
Não adianta eu começar empolgadão, eufórico, fazendo ceia todo mês e depois eu vim declinando e parando. Não, o importante é começar e sempre em ascensão. Lá no final, chegar melhor do que quando começou. Sabe? Ter mais intimidade, mais comunhão, mais continuidade. Comecei, sou cristão, vou valorizar, vou fazer. Passou 1 ano, passou 2, passou 20, passou 40, 60. Continuo caminhando com a mesma euforia, com a mesma fome de ter comunhão com Cristo que eu tinha lá no início, no primeiro amor. Não deixe a chama do primeiro amor pela santa ceia do Senhor, pela comunhão e intimidade com Cristo, morrer. Não deixe o seu primeiro amor esfriar por causa das lutas e das adversidades. Porque fulano faz. Porque tá assim, meu irmão. É uma comunhão individual sua com Cristo. Faça a sua parte. Se dedique na sua vida. Deixe que os outros, Deus vai dar, cada um vai dar conta de si. Não deixe as outras coisas desanimar a sua caminhada. Tenha uma continuidade. Porque a perseverança é a alma dos vitoriosos. Quem persevera, alcança. A gente não pode botar a mão no arado e olhar para trás. Senão Deus não vai ter prazer em nós. Então continue firme aí. Continue buscando, continue participando. Porque a ceia tem a relevância de revelar a perseverança da igreja. E para a gente finalizar, capítulo 3.10, 3.3, né? A esperança da igreja, Então a ceia tem a relevância de nós termos a esperança de quê? Que ele vai vir. Por isso Jesus falou: não beberei deste fruto da vide até o dia que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então a gente tem que entender que a ceia declara a vida eterna e a ressurreição no último dia. A ceia, ela é a nossa bem-aventurada esperança. Ela nos lembra que a Bíblia diz que a nossa bem-aventurada esperança é a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Então essa lembrança, essa esperança não pode morrer. Jesus vai vir nos buscar. Então por isso vale a pena lutar. E a cada dia minha esperança, minha expectativa tem que estar maior, para entender que ele vai vir me buscar. Eu tenho que manter a minha santidade, eu tenho que manter a minha comunhão, para que quando a trombeta toque, eu consiga subir com ele. Ele me conheça, ele tem intimidade comigo. Não adianta eu tinha intimidade com ele há 40 anos atrás. Poxa, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, quando ele vier buscar, ele vai falar: não conheço. Por quê? Porque se você não está ali sempre, é igual um relacionamento. Você vê uma pessoa hoje, um vizinho seu hoje, aí 40 anos depois você encontra aquele vizinho, você lembra? Você pode até suspeitar, acho que conheço dele de algum lugar, mas já passou tanto tempo, você não tem mais intimidade com ele. É a mesma coisa, Jesus tem que ter, a gente precisa ter intimidade com ele diária, desde o início que a gente começou ao final. Muitas pessoas não querem. Não, depois eu vejo e tal. Aí o tempo vai passando, você vai negligenciando a esperança, aí Jesus vem para nos buscar e aí você não tem mais intimidade, porque não participava da ceia, não tinha intimidade com ele, não sentia mais fome e sede do Senhor. Isso a gente não pode deixar acontecer. Destaque para o seu aluno: cada dia, cada ceia, a nossa esperança tem que se renovar, porque está apontando para o futuro, e a minha esperança é Jesus Cristo vir me buscar. A esperança nossa do cristão não é no governo, não é no país, não é nas coisas aqui na terra melhorar, muito pelo contrário, a gente sabe que as coisas na terra vão piorar, e para se cumprir o livro de Apocalipse. Então a nossa esperança é o quê? Que de repente, num abrir e fechar de olhos, o que vai acontecer? A trombeta vai tocar, a igreja vai sumir, ser arrebatada. É isso que nos dá esperança. Então por isso, é por essa bem-aventurada esperança é que eu vivo, é que eu luto, é que eu renuncio o pecado, é que eu vivo com intimidade com o Senhor. Mas está difícil, eu tenho lutas, não interessa, mas a minha maior vontade, a minha maior esperança é eu conseguir morar no céu quando ele arrebatar a igreja. Então é por essa esperança que a gente tem que viver a vida conforme Deus quer,
conforme a palavra do Senhor. Vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena a gente ter uma vida direita com Deus, vale a pena, porque na hora certa Ele vai vir nos buscar, e quem vive de qualquer maneira vai sofrer a ira do Senhor, porque Deus vai recompensar o ímpio conforme as suas obras. Sabe, o malfeitor vai receber a recompensa conforme as suas malfeitorias, mas ele tem a hora certa de fazer isso. Não cabe a mim e você querer ser igual, porque eles não estão recebendo nada, nenhuma punição agora. O que a gente tem que servir de bandeira, de esperança, é isso aqui, ó. É a vinda de Cristo, ela é a nossa bem-aventurada esperança. E a ceia, quando você senta à mesa do Senhor, você sinaliza isso: Senhor, eu estou com intimidade e comunhão contigo, e a minha esperança é que tu venha me buscar. Por isso eu estou aqui, sentado à tua mesa, renovando a minha comunhão contigo, renovando a minha comunhão com meus irmãos, estando procurar viver, pedindo perdão pelos meus pecados. Me lava, renova a minha aliança contigo nesta ceia. Para quê? Para que se daqui a 1 minuto a trombeta tocar, eu esteja em condições de subir com a tua igreja e ceiar contigo lá nas bodas do Cordeiro. É isso que é a nossa esperança. Para isso que a gente vive, para isso que a gente está aqui nessa terra. A nossa esperança é ir morar no céu. Então destaque isso para os nossos alunos aí, e a gente finaliza dizendo que a ceia declara a vida eterna e a ressurreição no último dia. A ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então você está em comunhão? Você tem intimidade com Deus? A Santa Ceia é a sua maior festa, é aonde você vai ter relembrado essa esperança de que Jesus Cristo vai voltar num abrir e fechar de olhos. É de um minuto para o outro, num piscar de olhos. Então é isso que é a nossa esperança. Um dia a dor vai acabar, a lágrima vai acabar, as preocupações, as ansiedades. Jesus vai levar a gente para o céu, para o paraíso, para onde não tem lágrima, não tem choro, não tem dor, não tem morte. Tudo é dele, para ele, por ele. É para lá que a gente quer ir, é para lá que a gente está buscando. Essa é a nossa pátria, a nossa pátria celestial. Então, destaque isso para o seu aluno. Vale a pena ser fiel. É por essa esperança que a gente luta, para ir morar com ele no céu. Então, destaque isso para o seu aluno. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada. Destaque isso. A Santa Ceia remete para a nossa esperança, que é Jesus Cristo vir nos buscar. E um dia, não abrir, não piscar de olhos, Jesus vai vir nos buscar. É por isso que a gente caminha, é por isso que a gente luta, para a gente participar do arrebatamento da igreja, para a honra e glória do Senhor. E se a gente falecer antes, para a gente poder ressuscitar, para vivermos com Ele no céu e não sermos lançados na segunda morte, que é o inferno, para a gente poder ressuscitar no último dia e participar com Ele nas bodas do Cordeiro também. Amém, meu irmão? Então Deus te abençoe, participe dessa lição, dê a aula para o seu aluno aí, que Deus te abençoe, que você possa, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, ministrar uma aula abençoada sobre a Santa Ceia do Senhor, a maior festa da igreja dos crentes com comunhão com Cristo. Amém? Deus abençoe.